Tá, voltei, gente. Quer dizer, pelo que eu tô falando, vai tomar no cu, Celso. É. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Celso Eduardo Guerra, mais uma vez aqui, mais conhecidos como Celso, às vezes como Eduardo, às vezes como Guerra, às vezes como Guerra Eduardo Celso, às vezes como Cel Guerra, às vezes como Eduardo Guerra, às vezes como Guerrardo. Um monte de nome aí que você quiser escolher. E bem-vindos a mais um Procrastinado, o nosso humilde podcast. Humilde nada, esse podcast aqui é sempre tá no lucro, é sempre muito popular, só cresce. Vou falar pra vocês, só cresce, é isso aí. E o assunto de hoje vai ser, né, como vocês viram aí no título, vai ser Games Parte 2. Porque eu comecei a série de games e eu tô no hype, eu já quero fazer a parte 2, então foda-se! E vamos lá. Antes de começar a falar sobre o assunto, tem que dar os avisos, né? O primeiro aviso é... Me siga no Instagram, Celso_Eduardo_Guerra. Participe do Discord, Família do Cineminha. Para você entrar, você entra no Google e pesquisa por Discord ou top.gg. Daí você vai escrever Família do Cineminha e vai conseguir encontrar. Ou o link tá na descrição. Participe lá para ver filme com a gente e fazer amizades é nóis. O terceiro ponto que eu tenho que falar é o Pix. O Pix é eduguerra20111@gmail.com. É isso mesmo, 21111, porque já tinham pegado 2011. E o quarto ponto é agora temos um Apoia-se. Você pode entrar no meu Apoia-se do Procrastinada e você pode contribuir mensalmente com um valor. Temos a meta de R$ 69 por mês para, né, 69 é um número aí muito engraçado. Então botei 69. E gente, para você que quiser mandar Pix e fazer parte do Apoia-se, lembre-se, vocês acham que é barato fazer esse podcast? É barato sim, não custa nada não, a gente está sempre no lucro, estamos sempre vencendo, nunca vamos ficar abaixo do lucro, porque como não custa nada, não tem como ficar abaixo do lucro nem do custo. Então, se você quiser fazer parte do sucesso que é esse podcast aqui, né, nunca vai falir, sempre está lucrando, mande o Pix ou faça parte do Apoia-se. E é isso. Falei o nome do podcast, falei meu nome, falei do meu Instagram, falei do Discord, falei do Pix, falei do Apoia-se, dei tudo que tinha que falar. Quando tiver procrastinador, não. Quando tiver quando tiver patrocinador, eu falo do patrocinador. Por enquanto, vocês são meus patrocinadores. Você, minha patrocinadora, você é meu patrocinador, vocês são meus chefes, tá ligado? Isso aqui eu faço pra vocês, eu sou um cliente. Sou um cliente, não. Sou um prestador de serviço. Então, gente, já dei todos os avisos, né? Em 2 minutos e 50, olha só. 2 minutos e 50. É pouco parte de aviso, né? E vamos lá, vamos começar a falar sobre o Games Parte 2, né? Igual o Bolsonaro fala. Vocês que são do Games, daí, tá ok? Deixa eu só beber uma água aqui. Pera aí. Tá. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Vamos falar do PlayStation 2. Gente, PlayStation 2, né? O videogame que veio depois do Play 1, o PlayStation 2. Então, o PlayStation 2, basicamente, eu nunca... Acho que tem tipo uma lei do universo que me proíbe de ter dois videogames ao mesmo tempo. Eu tinha um Mega Drive, queria ter um Super Nintendo, meu Mega Drive quebrou, aí eu ganhei um Super Nintendo. Eu queria ter um Play 1, aí meu pai acho que vendeu o Super Nintendo, então eu tive Play 1. Eu queria ter um Play 2, aí eu não sei o que aconteceu com o meu Play 1, meu pai provavelmente vendeu, e ele me deu o Play 2. E como é que eu ganhei o Play 2? Esse eu lembro. Falei, pai, eu quero muito Play 2, pai, eu quero Play 2, pai, eu quero Play 2, por favor, pai, me dá um Play 2. Nossa, eu quero muito Play 2, pai, eu quero jogar, meu amigo tem Play 2, todo mundo na escola tem Play 2, eles vão fazer bullying comigo se não tiver Play 2. Eu tô aqui com meu Play 1 ainda, eu quero Play 2, por favor, pai, me dá Play 2, não dá Play 2. Todo dia no ouvido dele. Ele falou, foda! Mentira, ele falou, vou te dar um Play 2. Mas na verdade, acho que ele queria muito mais, tipo, deixar em surpresa. Então ele não falou isso, ele falou, vou viajar para Paraguai. Vou viajar para Paraguai, tá bom, filho? Vou viajar para Paraguai. Aí eu, caralho, mano, ele vai viajar para Paraguai, ele vai voltar com Play 2, mano. Aí ele viajou para Paraguai, voltou no outro dia já. Eu acho que pra mim, pelo menos, foi outro dia. Então ele foi num dia e já voltou no outro. Não sei como é que ele fez isso. Será que ele foi a 300 por hora? Não sei. Sei que quando eu acordei de manhã, tinha dormido na sala, né? Tava assistindo alguma coisa. Acordei de manhã, vi que na cozinha tinha um monte de caixa. E uma dessas caixas eu vi que tinha um PlayStation 2. E daí, como era de manhãzinho, tava todo mundo dormindo, eu dei aquele grito em silêncio, tipo...
PlayStation 2. E daí eu fiquei tipo, caralho, mano, mas será que é pra mim isso daqui? Ou será que ele trouxe pra vender, não sei o quê? Foda-se, vou abrir o PlayStation. Aí eu abri o PlayStation, sem saber se era pra mim, eu só assumi que era pra mim, se não fosse agora era. Coloquei na televisão e já meti logo um GTA. Meu pai trouxe um PlayStation 2 com GTA San Andreas. E daí, meu, não tinha como começar melhor, né? Comecei, eu tinha, sei lá, uns 9 anos de idade. Aí já atropelei um monte de gente, já matei muita gente, já roubei carro, matei velhinha, já assaltei velhinha, já atropelei grávida. Todos os crimes que vocês pensaram eu fiz no GTA San Andreas. E daí, eu lembro que eu entrei assim numa limusine, não sei o que, entrei numa limusine, tô de boa. Aí eu comecei a ver aquela prostituta caminhando na rua e eu falei, vou tocar o claxon aqui, né? A famosa buzina, o claxon. Falei, vou meter o claxon. Meti o claxon, aí a prostituta do nada chega entrando assim no carro e fala, ih, qual é, maluco? Aí tá o CJ lá no carro assim, a prostituta começa a sentar nele, não sei o que. Eu fico, caralho, mano, olha o que meu pai comprou pra mim. Meu pai comprou jogo pornô, meu pai comprou besteira. E eu morrendo de vergonha lá, o que que tá acontecendo? E meu pai dormindo e a prostituta no carro lá, chupando o CJ na limusine. Eu falei, mano, eu tenho que sair daqui. E daí apertando os botões, passando antes que meu pai acordasse e me visse lá já. Porque meu pai obviamente não sabia, né? Ele comprou o jogo porque eu. Imagina meu pai no Paraguai falando, ô, tem esse tal de PlayStation 2 aí, meu filho tá pedindo. Aí o rapaz falou, tem sim aqui, ó, tá sendo bastante. E me dá um jogo bom aí pra ele, ó. Pega esse GTA que é bom pra caralho. O pai falou, ah, pode ser então. Então, meu pai não tinha a mínima ideia, tá ligado? Do que ele tava me dando. E tava lá a prostituta com o CJ no carro, fudendo. E aí acabou que saiu e tal. Aí, meu, foi a primeira vez que eu joguei GTA, eu acredito. E foi bom pra caralho. GTA é muito bom. Nunca zerei GTA, sempre só meti o louco mesmo. Às vezes eu falava, agora eu vou jogar GTA sério. Nunca joguei GTA sério. Sempre matei geral. Às vezes eu falava, agora eu vou respeitar as leis, mas ficava 2 minutos assim e já tava matando todo mundo. Do GTA, eu lembro que foi nessa época do GTA que eu descobri o que eram os códigos, né? Aliás, eu tava falando no programa anterior, né? Que tipo, gente, se você tá escutando esse programa e você não escutou o anterior, escuta o anterior, porque eu vou ficar fazendo relações toda hora. O meu melhor amigo Matheus de infância, ele tinha uma cópia de Nintendinho, né, que era Phantom System. Ele tinha o Contra. E esse Contra, você podia fazer um código pra você conseguir 30 vidas. Era o código da Konami, sabe? Eu acho que era cima, cima, baixo, baixo, esquerda, esquerda, direita, direita, A, B, start. Não era isso, mas tipo, era algo assim. Você conseguia 30 vidas, tá ligado? Que era muito bom no Contra, você ter 30 vidas. Era assim que eu batia final todo dia, aliás. E no GTA foi quando se expandiu muito mais, quando eu comecei a fazer muito código. Você tinha uma lista de códigos, né? Então no meu caderno era tipo lista de código, e a gente ia pra escola e ficava trocando código um com o outro. Então lá tinha o código que era tipo, esse aqui eu lembro, era cima, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, baixo, direita, R1, R2, L1, R2. E daí aparecia uma lista de código no videogame, entendeu? Lá no jogo mesmo. E daí você podia fazer aparecer uma Ferrari do nada, você podia ficar com vida infinita, você podia ter um monte de coisa, tá ligado? Um que eu gostava bastante era do jetpack, porque daí você podia voar com jetpack nas suas costas. Uma coisa que eu gostava de fazer muito no GTA era subir num prédio mais alto, pular daquele prédio mais alto e ver o CJ morrendo. Seriam indícios de suicídio da minha parte? Não sei, mas eu adorava ver o CJ pulando do prédio. E outra coisa também que tinha no GTA, que eu não sei se era no GTA normal, tá ligado? Porque teve várias cópias de GTA, né? Teve GTA San Andreas, aí teve GTA Rio de Janeiro, que era tipo esse que tinha, era muito fácil fazer código, porque no San Andreas eu acho que era mais difícil de fazer código. Agora no GTA Rio de Janeiro você tinha aquela lista de código. Então, você podia pegar táxi, daí o táxi tinha turbo, tipo assim, por que o táxi tinha turbo, tá ligado? Então era muito bom você poder pegar táxi. E outra coisa também que tinha no GTA, antes de eu falar dos outros jogos pirata de GTA, era pra você ativar o modo de dois. Tipo, não tinha um painel que você colocava, tá, agora eu quero jogar de dois. Você tinha que ir num local específico do mapa de GTA como é que fala? Pera aí. Ah, pera aí, gente, eu vou só fazer uma ligação, depois eu volto. Mas, ó, tava falando de GTA, beijo e coisa, daqui a pouco eu volto.
Oi, voltei. Foi mal. Mas então, da onde a gente tá falando, a GTA, pra você colocar o jogo de duas pessoas, você tinha que ir num lugar específico, e daí você pulava lá as casinhas e tal, e daí você tinha que libertar outro personagem. E daí quando você sempre libertava outro personagem, você tinha várias opções, né? Você podia, seu amigo podia ser um policial, podia ser uma prostituta, podia ser um velho, entre outros. E a primeira coisa que vocês faziam era se beijar, porque quando você apertava, tipo, um botão, eles começavam a se beijar. Daí sempre os dois queriam sair e ir embora, só que um deles ficava apertando o botão de se beijar e nunca conseguia sair. E já nesse comecinho, geral se matava já, era uma bagunça, cara. GTA também, GTA San Andreas, teve várias cópias, né, igual eu tava dizendo. Teve o GTA Cidade de Deus, que foi o que eu comentei já. Teve o GTA Sonic, teve o GTA Mario, teve o GTA Dragon Ball, que é o que eu tive. O GTA Dragon Ball, você apertava um botão, você começava a explodir os carros, você ficava super veloz. GTA Dragon Ball era louco. Teve o GTA Homem-Aranha, que tipo, você tinha a skin do Homem-Aranha e nos túneis ficava as coisas do Homem-Aranha, mas tipo, era GTA normal, só que com algumas coisinhas de Homem-Aranha. Tipo, você não podia ficar soltando teia por aí. Era uma péssima hack room, né? Um péssimo mod. Mas o Dragon Ball é legal, o mod do Dragon Ball é legal. Mas eu acho que nenhum dos mods era, tipo, bom o suficiente pra falar, porra, esse mod é foda, sabe? Que mudava pra caralho. Era só uma skinzinha ali, uma coisinha cá. Não mudava muita coisa, não. Ah, então tá. Comentei sobre GTA, comentei sobre os mods GTA. Eu posso falar agora também dos jogos de Ben 10. Meu, Ben 10 era muito foda, muito foda. Eu gostava muito do personagem XLR8, que você consegue apertar um botão, daí você fazia todo o trajeto e depois você ia mó rapidão. O XLR8 era o mais legal. E no começo você tinha quatro braços, os chamas. E depois teve outros Ben 10 de Play 2. Teve o Ben 10 Omniverse, você podia ficar com aquela planta lá. Teve o Ben 10 que você podia jogar com a Gwen e com aquele primo dele, que era meio que do mal. Eu esqueci o nome do primo do Ben 10. Ah, de PlayStation 1, que eu tinha esquecido de falar, tinha o jogo do Digimon, que era Digimon Rumble Arena, que era de luta. E daí no 2 tinha o Digimon Rumble Arena 2, que também era muito foda. E o de PlayStation 2 era mais legal ainda que o PlayStation 1. Ah, de PlayStation 2 tinha o jogo do Naruto, mano. O jogo do Naruto era muito foda. O que eu tinha um CD que vinha com todos os Narutos. Mas o que a gente jogava mais era o Ultimate Shippuden 5, né? E eu gostava muito de jogar com Gara, porque quando você segurava pra cima, você consegue fazer uma nuvem e começar a voar com Gara. Você fazia o caixão de areia também. E daí tinha aqueles momentos muito foda que era tipo, ficava em animação e daí você se transportava pra trás do cara pra bater nele. Daí se o cara apertasse o botão no momento certo, ele que ia pra trás de você. Ficava infinito, cada vez mais rápido e ficava uou, 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 uou. Era muito legal. E quando você fazia um jutsu, que era um daqueles fodão, que era tudo uma animação, era muito bonito ver as animações também. De Naruto Shippuden também nunca bati final, nunca consegui bater final, mas eu adorava jogar, principalmente com o Gaara. O Shikamaru também era muito legal, porque ele ficava colocando aquelas armadilhas. O Shikamaru em si é muito legal. No episódio de anime eu ainda vou falar de Shikamaru, mas como a gente tá falando de jogos, eu não vou focar tanto no anime. Mas eu queria ter jogado o Naruto 1, 2, o 3 e o 4 no modo história também, só que eu nunca joguei eles muito no modo história. E deixa eu ver, de PlayStation 2 também teve. Não lembro mais o que teve de PlayStation 2. Mas conforme eu vou lembrando, eu vou falando. Aliás, tá. Conforme eu for lembrando de PlayStation 2, eu vou voltar. Igual eu voltei já pra falar do Nintendinho, igual eu voltei pra falar do Mega Drive do Super Nintendo, do PlayStation 1. Então, se eu for lembrando de alguma coisa, eu vou falar do PlayStation 2 também. Ah, do Homem-Aranha! Homem-Aranha. Aliás, essa na real foi a primeira vez que eu vi um PlayStation 2. Foi o jogo do Homem-Aranha. Eu tinha ido num bar, que meu pai ia nesse bar que ficava perto de uma quadra. Lá ele ficava jogando dominó e tal. E daí eu lembro que um dia eu entrei lá dentro do bar, tipo, na parte onde ficavam as coisas de vender. Tinha um PlayStation 2. E daí, enquanto ele tava jogando dominó e baralho, eu fiquei jogando o jogo do Homem-Aranha. Eu fiquei, caralho, mano, isso aqui é muito incrível. Que aliás, eu tenho falado do jogo de Homem-Aranha de PlayStation 1. Então, ó, esqueci do Homem-Aranha de PlayStation 2 e de PlayStation 1. Mas o Homem-Aranha de PlayStation 2 era muito foda, aquele mapa gigantesco, você podia soltar teia por aí, eu fiquei, tipo, abismado, tá ligado? Mas o Homem-Aranha de PlayStation 1 foi o que eu joguei muito mais. O Homem-Aranha de PlayStation 1 era muito foda também. Não era mundo aberto, igual é o de Play 2, né? Você tinha um lugar mais pra seguir, só que ele, tipo, ele te dava mais liberdade. E eu lembro que você podia, tipo, estourar um monte de teia. No de PlayStation 1 tinha uma terceira fase que eu acho que era do Shockman, o Electroman. Que você tinha que desarmar umas bombas, tipo, era muito legal também. E eu lembro que quando eu tava jogando de Play 2, eu tava com um moletom. Eu era bem criancinha, tá ligado? Eu tinha, sei lá, uns 8 anos.
Era bem criancinha. Tava com um moletom que era tipo um menino assim, todo maloqueiro e um monte de sinal de palavrão, sabe? Eu lembro disso. E tá. Agora, o que eu vou falar também é da minha época de emulador. Primeiro, eu vou falar dos emuladores que eu comecei a jogar. O primeiro emulador que eu acho que eu jogava era o de Game Boy Advance. Pra quem não sabe, Game Boy Advance foi um videogame portátil da Nintendo, né? Então, na real, o primeiro videogame portátil da Nintendo foi, tipo, mais antigo, sabe? Só que o primeiro que emplacou e fez muito sucesso foi o Game Boy. Então, tipo, teve o Game Boy, que ele era como se fosse um Nintendinho, porque ele tinha 8 bits também. Aí do Game Boy teve o Game Boy Color, que foi, tipo assim, o Game Boy só que com um pouquinho mais de cor. E depois teve o Game Boy Advance, que era 32 bits. Esse era foda demais. Então, o meu tio, o Jeff, ele baixou, né, o emulador de Game Boy Advance, que se chamava Visual Boy Advance, e daí lá foi quando eu conheci Pokémon. Os primeiros jogos de Pokémon que eu joguei foi Pokémon Fire Red e Leaf Green. Acho que o Leaf Green foi o primeiro mesmo que eu joguei. E, mano, Pokémon foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, na minha vida. Quando eu era criança, tipo assim, no começo eu sempre escolhia muito o Charmander. Aí, no caminho. Só que eu não sei se foi esse Pokémon, na real, o primeiro que eu joguei, porque eu lembro que eu joguei muito Pokémon Ruby. Eu acho que Pokémon Ruby eu joguei antes do Leaf Green. Então, eu vou falar primeiro do Leaf Green. O Leaf Green era o Pokémon que era da terceira geração, né? O primeiro que eu começava, acho que era o Torchic, que era o de fogo. Ele era o que eu mais começava. E daí, tipo, os primeiros Pokémons que eu pegava era sempre o Slakoth, porque ele tinha o Cut, que dava pra cortar as madeirinhas. É... Mas é muito bom. Eu vou ter que fazer um episódio específico só de Pokémon ainda. Mas, tipo, eu jogava muito Pokémon Ruby, eu joguei muito Pokémon Leaf Green. Aí eu fui entendendo, né, que Pokémon ele lançava sempre de dois. Então, tipo, o Pokémon. Primeiro do Game Boy, que foi onde o Pokémon nasceu. O Game Boy lançou Pokémon Blue e Green no Japão. Aí quando veio pro Ocidente, em vez de ser o Green, foi Blue e Red. Então essa daí foi a primeira geração de Pokémon. Green, Blue e Red. E daí eles lançam esses daí, né? Que a diferença entre os dois é que no Pokémon Green tem uns Pokémons que no Red não tem. E daí você se forçava a você jogar com outras pessoas que tinham outra versão e trocar Pokémon com eles pra você conseguir completar a sua Pokédex. Então, eles lançavam essas duas versões e depois lançavam uma versão definitiva, que no caso foi o Pokémon Yellow, né? Então, pro Game Boy teve Pokémon Green, Blue, Red e a definitiva que era Yellow. A Green ela ficou só no Japão. Aí depois pro Game Boy Color teve o Pokémon Crystal e Gold e depois teve a versão definitiva que era Silver. Essa daí era a segunda geração. Depois, na terceira geração, teve o Pokémon Emerald. Não, Pokémon Ruby e Safira. E daí a versão definitiva que era o Emerald, que era da terceira geração. Que já era no Game Boy Advance. E ao mesmo tempo, no Game Boy Advance, eles começaram a fazer remake. Então eles fizeram remake do Green. Do Green não, do Blue e do Red, que foi o Leaf Green e o Fire Red. E daí na quarta geração de Nintendo DS, eles lançaram o Diamond e o Pearl. E daí teve a versão definitiva que foi o Platinum, que era da quarta geração. E daí também eles lançaram o remake do Crystal e do Gold, que era o. Não, na verdade o Crystal era definitivo, então foi o Hearth Gold e Soul Silver, né? O Crystal que era definitivo da segunda geração. E depois disso eu parei de acompanhar Pokémon. Esse daí foi até onde eu joguei. Mas, meu, eu jogava muito Pokémon e foi aí que eu comecei a usar bastante os emuladores, entendeu? Porque no emulador você consegue acelerar muito. Então eu sempre acostumei a jogar Pokémon, tipo, muito acelerado. Eu também ficava usando Save State, que, tipo, hoje em dia eu me arrependo de jogar acelerado, eu me arrependo de usar Save State. Principalmente usar Save State. Acelerado é mais ok, mas Save State é muito ruim. Porque Save State, tipo assim, você salva o jogo e você pode voltar naquele momento quando você tava. Então, tipo, eu ia capturar um Pokémon. Eu jogava a Pokébola e antes de jogar a Pokébola salvava. Se ela não capturasse, eu voltava naquele save e daí, tipo, gastava uma Pokébola pra sempre capturar um Pokémon só. E eu era ousado, eu queria capturar, tipo, os Pokémons raros, né? Igual os da primeira geração são os Zapdos, Articuno e o Moltres. Eu queria capturar eles com a Pokébola, não usava nem o Ultra Ball. Eu falei, vou capturar eles com a Pokébola. Eu ficava, tipo, meia hora, uma hora
tendo capturar eles com a Pokébola, porque era menor a chance de pegar, né? Eu podia, tipo, ter usado uma Ultra Ball, que ia ser melhor, mas não, queria capturar eles com a Pokébola. E eu fiz isso com todos, tá ligado? No Crystal, no Silver e no Gold, eu fui pra capturar o Entei, o Raikou e o Suicune, era a mesma coisa. E eu acho que ainda vai ter um episódio mais específico de Pokémon. Mas, tipo, Game Boy Advance eu joguei muito Pokémon, que foi o Ruby, o Safira, o Emerald, mas o que eu mais jogava era o Ruby, o Fire Red e o Leaf Green, que era o remake do primeiro. E além de ter jogado Pokémon no Game Boy Advance, eu também jogava muito Medabots. Medabots foi tipo um concorrente de Pokémon. Do mesmo jeito que Pokémon nasceu no Game Boy, o Medabots também nasceu no Game Boy. Só que em vez de monstrinhos, a gente tinha que capturar, fazer batalhas de robô. E quando você vencia uma batalha de robô, você podia pegar as partes daquele robô e implementar no seu. Então era muito, muito legal. E, tipo, tinha duas versões, né? Igual o Pokémon Metaboss também tinha duas versões. Tinha a versão Metabi e a versão Rokusho. A versão Metabi era mais fácil, enquanto a versão Rokusho era mais difícil, já que, tipo, ele não atirava, ele era só melee. Melee é quando ataca de perto, e o Metabi ele era de distância. Mas eu joguei muito, tipo, Metabots é muito bonito o jogo, sabe? Eu queria jogar a versão de Game Boy também, que eu nunca joguei. Porque, tipo, na versão de Game Boy tem versões mais avançadas. Tipo, tem o Medabots 1, 2, o 3. Só que acho que não tem em inglês, acho que é tudo em japonês. Então eu vou pesquisar se tem uma versão em português pra eu conseguir jogar. Ahn, no Game Boy Advance, além de ter jogado Pokémon Medabots, eu também joguei The Sims. Foi o meu primeiro contato com The Sims. Se chamava The Sims Herbs com alguma coisa. Ou era Herbs The Sims, sabe? E foi muito bom, eu gostava. Tipo, você tinha que ficar comendo, dormindo, tomando banho, porque senão o personagem não fazia mais nada. Você podia decorar sua casa, você podia. Tipo, tinha um monte de minigames pra você. Tinha um minigame que era de fazer stand-up. E eu jogava em espanhol, porque não tinha português, assim, era mais fácil de eu entender. E esses jogos eram os que eu tinha baixado pra mim, porque eu não sabia baixar jogo, entendeu? Eu era muito ruim nisso daí, então ele que fazia tudo pra mim. Então sempre que eu queria um jogo novo, eu tinha que comentar com ele. Então, além de jogar esses dois, eu jogava também Tony Hawk Pro Skater, né, de skate, e ficava tentando fazer aquele 960. Tony Hawk era legal também. Eu também jogava aquele lá do, acho que era Donkey Kong versus Mario, ou Mario versus Donkey Kong, que era um jogo de plataforma em que você era o Mario e você tinha que... Não era de plataforma, ele era puzzle, né, que é quebra-cabeça. Era muito também, muito bom também. Esse é o bate final já, eu acho. Medabots é bate final, Pokémon é bate final em todos. Pokémon eu joguei até demais, meu Deus do céu. Eu jogava o dia inteiro Pokémon. Nessa época dos emuladores, eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, 9 anos de idade. Então, meu pai trabalhava numa serralheria. E daí eu ia até o escritório dele nessa serralheria e ficava jogando Pokémon o dia inteiro, mano. E eu ficava com as pernas cruzadas, assim, porque no chão tinha muito mosquito, já que era meio que bem fechado o escritório, sabe? Não tinha janela nem nada. Então era muito mosquito lá. E daí quando ele chegava assim, falava, a gente tem que ir embora, tal. Aí eu tentava levantar, mano, correndo, minhas pernas tudo molenga, acabava caindo até de tanto dormido que tava minhas pernas. Deixa eu ver, no Game Boy Advance eu sei que eu jogava esses jogos bastante. No Game Boy normal, no máximo que eu joguei foi tipo Pokémon e Kirby. Kirby foi mais depois que eu joguei, mas tipo, vou falar agora. Kirby, porque já cheguei na parte do emulador. Kirby. Ah, no Game Boy Advance eu joguei muito também Naruto 2. Naruto 2, que puta que pariu. Naruto 2 é muito bom, mano. Você podia jogar com o Naruto, com o Sasuke ou com a Hinata, você podia alternar entre eles em qualquer momento. E depois, quando você vai de final, você podia jogar com o Rock Lee também. O Rock Lee era muito legal porque ele era muito rápido. E ele, tipo, era muito fiel ao anime, sabe? Depois eu fui descobrir que tinha o Naruto 1 também, que também era muito legal, mas eu acho que o Naruto 2 era mais da hora. E eu comecei a passar, tipo, esses emuladores pros meus amigos, né? Igual o Matheus, meu melhor amigo da infância, eu passei o emulador de Game Boy pra ele. Pra deixar claro, gente, emulador é como se fosse de videogame. E a ROM é como se fosse o jogo. Então eu passei pra ele o emulador e passei as ROMs também. E daí foi nisso que ele começou a jogar Pokémon, foi nisso que ele começou a jogar Naruto. Então a gente começou a conversar mais sobre videogame, sobre esse tipo de coisa, sabe? O meu primo Leandro também começou. Um que todo mundo gostava era Naruto. Naruto todo mundo gostava. Ahn, tá.
Kirby eu joguei também no Game Boy, como eu tava falando. E Kirby eu lembro que foi, tipo, muito rápido pra bater final, sabe? Mas tá, agora que a gente já falou de Game Boy, Game Boy Advance, se eu lembrar de algum outro jogo eu vou comentar também. Eu vou falar do Nintendo 64. O Nintendo 64, ele é o videogame que batia de frente com o PlayStation 1. Então vamos fazer a review de novo, né? Primeiro, Nintendinho. Aí o que competia com o Nintendinho da Sega era o Master System, porque tinha duas empresas, Sega e Nintendo. A Nintendo lançou o Nintendinho, a Sega lançou o Master System para competir. E né, o Nintendinho tinha 8 bits, a Sega tinha 16, que é tipo a capacidade, sabe? Quantas cores que o videogame consegue fazer ao mesmo tempo. Então aumenta muito a capacidade. Depois disso, a Nintendo lançou o Super Nintendo e a Sega lançou o Mega Drive. Aí depois disso, a veio a PlayStation, né? A Sony, na real, a Sony lançou o PlayStation 1 e para competir com o PlayStation 1, a Nintendo lançou o Nintendo 64 e a Sega para competir com eles lançou o Sega Saturn. Só que tipo assim, Sega Saturn nunca foi famoso no Brasil, sabe? Eu nunca vi um Sega Saturn pessoalmente. Então nem sabia que existia Sega Saturn. A Sega ficou muito mais abandonada no cenário de videogames. Então, o Nintendo 64, eu também conheci ele através do emulador. Eu nunca joguei o Nintendo 64 pessoalmente, foi sempre por emulador. Mas os jogos que eu jogava muito, tipo, muitos jogos que tinham no PlayStation, eles tinham no Nintendo 64 também. E os que eu jogava muito era principalmente Mario 64, que era muito legal. Eu nunca bati final porque era muito difícil também. E teve uma vez que eu comentei desse jogo no podcast com a minha irmã, que eu tava jogando numa fase da água, e daí chegou a minha mãe com minha irmã no colo com uma tortuguita, daí minha mãe me deu, ó, toma uma tortuguita. Aí eu jogando assim no hype, querendo jogar logo, eu só peguei a tortuguita, coloquei tudo na boca, e daí minha mãe, filha da puta, era só pra você pegar metade, o resto era da sua irmã, e minha irmã chorando. Aí eu falei, vou cuspir a tortuguita, eu peguei e falei, toma. Mas esse daí foi engraçado. Tem no podcast com a minha irmã. Então eu jogava muito. E tinha uma fase do Mario 64 que era uma fase de pinguim que você ia deslizando, que era muito legal. O Mario 64, ele, tipo, dava uns mortal. E tinha também aquele negócio que você podia voar. Mario 64 é muito legal. Tem até umas versões que eles fizeram pra ter dois players, que eu acho muito legal. Seria top jogar Mario 64 em dois players. E eu sei que o primeiro chefão do Mario 64, tipo, já era um chefão que eu morria pra passar, tá ligado? Eu não conseguia passar dele, não entendia como é que era. Depois que eu fui entender que você tinha que ir atrás dele, segurar e rodar e etc. Mas isso daí foi depois de um bom tempo sofrendo. De Nintendo 64 eu joguei muito Pokémon Stadium também, porque o Nintendo 64 ele não teve Pokémon em RPG, tá ligado? Os RPG de Pokémon sempre foi mais nos portáteis, então o que eles tinham no Nintendo 64 era Pokémon Stadium, que era só batalha, tá ligado? E era legal, só que era muito confuso de jogar e de controlar, então pra eu conseguir jogar bem mesmo demorou um tempo. Mas Mario 64, Mario não, Pokémon 64 era muito bom, principalmente os minigames. Os minigames eram a melhor parte do Pokémon Stadium. Tinha um que você era o Hitmon Top, que você tinha que ficar girando igual uma Beyblade. Tinha um que você era a Chance, e você tinha que ficar esquivando pra pegar os ovos. Então, Nintendo 64 foi muito bom. Joguei Mario 64, joguei Pokémon Stadium, tem Pokémon Stadium 1 e 2. Também joguei Super Smash Bros. Super Smash Bros. É um jogo de luta em que eles fizeram crossover. Foi aí que eles começaram a introduzir o que era um crossover. Que, aliás, eu tenho que falar de PlayStation 1 de Marvel vs Capcom ainda. Mas primeiro vamos falar de Nintendo 64. Crossover é quando você pega personagens de várias franquias que são canônicas, né, que são originais, e você mistura eles. Então, o Super Smash Bros. Era basicamente o Mario dando um socão no Donkey Kong, dando um socão no Link, dando um socão no Kirby, dando um socão no Capitão Falcon, que é do Star Fox, que eu ainda vou comentar, dando um socão na Princesa, que dava um socão no Yoshi. Então, era vários personagens de vários jogos que eles estavam lutando entre si. E, tipo, eu ficava, caralho, mano, como assim? Tá todo mundo que eu gosto no mesmo lugar. Então, todo mundo gosta de crossover, sabe? Ainda mais aquela ideia do Super Smash Bros. Foi incrível. Era muito bom o Super Smash Bros. E você podia jogar com Pokémon também. Você podia jogar com Pikachu e com o Jigglypuff, né? Que era o que ficava cantandinho. E tá bom. Então teve o Super Smash Bros. Igual eu ia falar do PlayStation 1, né? Teve o crossover da Marvel vs Capcom. Então você podia jogar, tipo, o Homem-Aranha batendo no Wolverine, tá ligado? Ah, lembrei também do jogo do Super Nintendo. Tinha um jogo do Super Nintendo chamado
Marvel Super Heroes Gems, alguma coisa assim. Que era um jogo muito foda que eu tinha isso no videogame. Você podia jogar com o Scott Summers, né, que é o Ciclope, ou o Peter Parker, que é o Homem-Aranha, ou o Logan, que é o Wolverine, ou o Bruce Banner, que é o... Por que eu tô falando o nome original e o nome do herói? Fala só o nome do herói, que é o Hulk. E também com o Capitão América, que é o Rogers. Acho que é esse o nome dele. Eram cinco que dava pra jogar, mais ou menos. E esse eu bati final várias vezes também. Esse jogo era difícil, mano. Esse jogo era difícil. E eu lembro que quando eu tentava jogar com ele no emulador, eu não conseguia, porque o jogo ficava todo travando e piscando. Aí eu entendi que, tipo, se eu jogasse em outro emulador. Ah, eu já consigo falar do emulador do Super Nintendo também, né? Porque quando eu descobri sobre emulador de Game Boy Advance, eu comecei a entender que dava pra jogar todos os jogos no computador. Então daí eu baixei o de Nintendo 64, se chamava tipo Project 64, né? Projeto 64. O de Super Nintendo se chamava Z-SNES, que era a versão que a gente jogava muito era 1.5.3, eu acho, o emulador. E nessa daí o jogo da Marvel não funcionava, o Marvel Super Hero Gems. Então daí tipo eu baixei a 1.4.2, também tinha um 4.8 e eu acho que era não na 4.2 que acho que em todas as outras versões já funcionava tranquilo, tá ligado? Mas esse jogo era muito bom. Tinha até uma fase que você tava meio que num laboratório, daí o laboratório explodiu, você tinha que sair correndo. Tinha uma fase no espaço. E tem aquele inimigo que é tipo cheio de sombra e meio que uns espinhos de sombra assim. Foi aí que eu conheci o Thanos pela primeira vez. Então foi muito bom, muito bom. Ahn, tá, voltando no Nintendo 64. Nintendo 64 foi a primeira vez que eu joguei Zelda Ocarina of Time, que eu nunca bati final, sempre quis bater final, mas eu lembro que era muito legal porque você podia bater na galinha, daí vinha um exército de galinha atrás de você. Você podia subir acho que era Epoch. Eu não lembro, era um cavalo que você podia subir em cima dele. Mas Zelda era muito bom, você tinha um estilingue, tinha seu escudo. Nunca cheguei a bater final, deveria. E no Nintendo 64, além de ser lançado o Zelda Ocarina of Time, que tinha também aquela fadinha que era. Ela ficava gritando: Hey Link, Hey Link, Hey Link. Eu esqueci o nome dela agora. Mas também lançou o Zelda Majora of Mask. Esse daí eu acho que eu nunca joguei, tá ligado? O Ocarina of Time eu joguei, mas o Majora Mask eu nunca joguei. Deveria jogar, são jogos que eu tenho que bater final ainda. E também joguei Rayman, que também tinha pra Nintendo 64, que era o mesmo do PlayStation 2, eu acredito. E Spyro, que era do Dragão também, do PlayStation 1 também foi lançado pro Nintendo 64. Tinha uns Bomberman 3D, só que era bem merda. Tinha Donkey Kong 64, que eu gostava, e depois eu descobri que era um jogo super flopado. Tinha o Diddy Kong Racing, que era o Donkey Kong de corrida, que era bom, era legal, só que era só de um. E o legal disso daí era que, tipo, os karts, né? Eles viravam kart, helicóptero e barco ao mesmo tempo. Isso daí era muito legal. O... Também teve o Bomberman de corrida, que você corria nos bichinhos lá, que eu esqueci o nome. Mas esse daí eu joguei muito pouco também. De Nintendo 64 também teve o Conker's Bad Conker's. Não lembro, eu sei que era um esquilinho, tipo, era um jogo super adulto, sabe? Cheio de besteira e piada sexual. Eu nunca joguei ele muito. Teve o Banjo-Kazooie, que eu joguei mais um pouco também, só que foi mais de velho, que é difícil. E eram jogos que era de mapa aberto. Mas eu nunca joguei eles o suficiente. Nunca bati final, nunca foi muito longe. Foi sempre bem pouquinho que eu joguei Bad Conquers for Day e Banjo-Kazooie, que são considerados um dos melhores jogos do Nintendo 64. Road Rash. Road Rash eu joguei muito em Nintendo 64, muito. Road Rash é um jogo de corrida, que o primeiro dele acho que foi lançado lá no Mega Drive, hein? Mas nunca joguei muito no Mega Drive, eu jogava mais no Nintendo 64. Eu jogava muito com meu tio Jeff. Então a gente ficava postando corrida e você tava na moto, você podia empinar. E tipo, se você empinasse, você podia subir em cima do carro e dar um puta de um pulão, tá ligado? E sempre que você batia, aparecia na tela ketchup, que a gente achava que era ketchup de colocar na comida, mas não, né? Tem nada a ver. Eu não sei o que tinha na nossa cabeça. Ahn, De Nintendo 64. Um que eu lembrei de Nintendinho que eu jogava era um jogo de corrida. Que eu lembro que até aparecia, tem um easter egg que aparecia o Superman. Eu acho que era Race o nome do jogo, tipo, bem, bem simples. Não lembro qual que era o nome dele. Mas tá, de Nintendo 64 eu acho que eu acabei falando dos principais. Eventualmente eu vou lembrar de outro, igual eu tô lembrando de um monte, né? Mas
Ah, nisso também eu aprendi a baixar o emulador de Mega Drive, né? Porque eu aprendi a baixar o emulador de Super Nintendo, de Game Boy Advance, que já funcionava pro Color e pro só Game Boy. E daí eu aprendi a baixar o de Mega Drive, que se chamava Kega Fusion. Se chama Kega Fusion. Ele funcionava muito bem. Todos funcionavam muito bem. Acho que... E todos eram muito simples de usar, sabe? Acho que o mais difícil desse era, sei lá, o de Nintendo 64. Mas o Kega Fusion foi aí que eu comecei a jogar Show do Milhão de Mega Drive. Show do Milhão era muito legal. E você realmente aprende umas coisas da hora no Show do Milhão, sabe? Eu nunca consegui ganhar 1 milhão. Eu já cheguei muito perto, mas 1 milhão mesmo nunca ganhei. Tinha que se reunir com os amigos que entendem bastante de história brasileira, porque tinha muita pergunta relacionada ao Brasil. E esse jogo fazia muito sucesso. E foi nessa época também que eu descobri que a minha madrasta, né? Ela jogava muito Mega Drive quando ela era criança. Então ela jogava Sonic, ela jogava Flick, que era o do Pintinho, que foi aqueles que eu comentei no início. Ela jogava Show do Milhão, ela jogava com o sobrinho dela, o Alisson. Então eram os dois jogando, sabe? Então a minha madrasta, às vezes, ela jogava Show do Milhão comigo, às vezes ela jogava Flick, Sonic. E no emulador, eu cheguei a jogar alguns outros joguinhos também. Eu joguei muito Shadow Dancer, que era aquele do ninja do cachorro que eu tinha comentado. Não cheguei a bater final, mas joguei muito Shadow Dancer. Eu acho que eu cheguei muito perto de bater final. Só que é muito difícil, cara, muito difícil. Eu também joguei videogame com meu pai, às vezes. Tipo, o meu pai, quando eu jogava videogame com ele, era futebol. Só que eu nem gostava de futebol. E meu pai também não era bom em futebol. Mas teve uma época, quando eu tinha uns 12 anos, que meu pai jogava toda noite um pouco de Pac-Man comigo. E eu lembro disso com muito carinho, sabe? Porque o meu sonho era que meu pai jogasse videogame comigo. Só que ele nunca gostou, nunca foi bom. Mas Pac-Man, ele era bom e ele curtia jogar comigo. Isso foi muito legal. Boas memórias daquelas noites. Momentos importantes. Se você tem um filho que gosta de videogame, joga videogame com ele. Tipo, se esforça pra aprender, sabe? Vai ser muito feliz pro seu filho. Eu vou jogar videogame com meu filho, com certeza. E tá. Agora que a gente falou bastante de Nintendo 64, vamos ir pro PlayStation 2, que eu já tinha falado de PlayStation 2, na real. Já tinha falado de PlayStation 2. O videogame que foi competitivo com o PlayStation 2 foi o Xbox da Microsoft, só que eu nunca tive um Xbox. E nessa época, tipo, depois do meu Play 2, eu comecei. Ah, também teve Resident Evil de Play 2 que eu joguei, o Resident Evil 4. Só que eu tinha muito medo de jogar. E foi nessa época também que eu tive que me desfazer do meu PlayStation 2, porque o meu pai, ele todo ano queria ir pra Bahia, pra uma cidade chamada Yuyu, que é onde ele tinha nascido, né? Então a gente ia todo ano pra lá. E tinha esse primo meu chamado Clebson. E daí ele falou, ó, eu sou o padrinho do Clebson, eu tenho que dar um presente pra ele. E eu tinha falado que ia dar um PlayStation 2. E eu, legal, pai. Ele falou, mas eu não comprei nenhum PlayStation 2. E a gente vai ir amanhã. Então, pega esse plástico aqui, enrola o seu PlayStation 2 no plástico, porque você vai dar de presente pro seu primo. Daí eu, não acredito, vou perder meu PlayStation 2. Aí eu comecei a enrolar ele mó tristão, tá ligado? E coloquei um jogo de caça que era mó ruim, coloquei um jogo de pesca. Eu, tipo, coloquei ele na caixa tal, a gente viajou, cheguei lá, falei, tamo aqui o PlayStation 2, Clebson, de presente pra você. Aí ele, aê, PlayStation 2, uau, obrigado, tio. Porque ele achou que meu pai tinha dado, né? Mas foi eu que dei. Era meu, era meu. E como não tinha nenhum jogo bom, tinha esse cara que ele passava assim nas ruas vendendo jogo do PlayStation 2. Aí eu lembro que eles compraram Resident Evil. Daí, tipo, tinha uma galera que ficava lá no quarto dele jogando Resident Evil. O meu primo Marcelo, ele era muito bom em Resident Evil. Tipo, ele era o que mais jogava, a gente ficava só assistindo. E depois disso, tipo assim, eu fiquei tranquilo, tá ligado? Eu fiquei feliz, porque o meu primo tava muito feliz. E eu fiquei feliz, tá ligado? Dele ter pego o videogame. Eu acabei me desfazendo do PlayStation daquela maneira, mas ele ficou muito feliz, então valeu a pena, sabe? Valeu a pena. E eu lembro também que tinha um jogo de Play 2 que a gente jogava que era um de Tartarugas Ninjas, que era muito bom. Esse jogo de Tartaruga Ninja era muito bom. Era um de luta, estilo Super Smash Bros. Porque, tipo, o personagem ele não morre quando acaba a vida. Você bate nele, quanto mais você bate, a porcentagem da vida dele vai aumentando. Então, tipo, você bateu, tá no 1, aí você bateu de novo, vai pra 15, sobe, 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 sobe. Quanto mais alta a porcentagem tiver, ele vai ser arremessado mais longe. E quanto mais longe ele for arremessado, ele não vai conseguir voltar pra plataforma que a gente tá. Que, tipo, digamos que a gente esteja num iceberg, né? E daí ele foi arremessado pra mó longe, ele vai cair no mar, não vai conseguir voltar. Então é assim que funcionava o Super Smash Bros. E esse jogo da Tartaruga Ninjas, que era Ultimate Tartaruga Ninja, se não me engano. E a gente jogava muito esse, e era muito legal, cara. Dava pra jogar de 4 players até. Era muito bom. Eu acho que Super Smash Bros. Dá pra jogar de 4 players. E
E tá, né? Perdi uma PlayStation 2. Aí depois disso, a minha mãe, ela me deu um PlayStation 3 lá em 2003, alguma coisa assim. E eu nunca comprei muitos jogos de PlayStation 3. Eu lembro que eu tinha Matrix, que era um jogo legalzinho assim, que eu jogava bastante. Tinha o Need for Speed, que eu não gostava muito. Esse Matrix era da hora, era da hora. Só que a imagem também não era muito boa, porque usava cabo AV ao invés de HDMI. E essa é outra coisa. O videogame evoluiu de um jeito, né? Porque antes a gente usava aqueles cabos de antena no Super Nintendo. Aí depois foi pro AV, que era o vermelho, o vermelho, o azul e o verde. É, não, era vermelho, amarelo e verde, né? Tipo, um era de um som, um era do vídeo, eu não lembro. E depois a gente foi pro HDMI, né? Que é usado até hoje, eu acredito. E no PlayStation 3 você podia usar o AV ou HDMI. Eu usava o AV, porque a minha TV não tinha entrada, sei lá. E eu joguei muito Matrix, que eu não lembro muita coisa. Eu joguei pouco Need for Speed. E o jogo que eu mais joguei no PlayStation 3 foi, tipo, o primeiro jogo de PlayStation 3 que eu tinha comprado, porque era muito caro o jogo do PlayStation 3. Tipo, eu tava acostumado a pagar R$ 5 no jogo de Play 1 e de Play 2. Aí no PlayStation 3 eu tinha que comprar só o jogo original. Então eu fui num game do Daniel, e comprei o MW2, Call of Duty MW2. E daí, cara, esse jogo era muito foda. Esse jogo era muito foda. Eu jogava muito o modo online dele, que tipo era o mata-mata ou free for all, que era um por um. E daí você tinha que matar geral. Eu lembro que a arma que eu mais gostava de usar era Famas. Só que, tipo, a minha internet nunca foi boa, tá ligado? Então ficava travando muito, ou era difícil de encontrar gente. Então foi isso que eu comecei a jogar muito modo história. Aí eu bati final no modo história sozinho. E eu lembro que tinha uma fase em que você tava meio que numa floresta, tendo que defender a casa da floresta. E no final dessa fase, o Ghost, que era um soldado que tava com você, ele usava uma máscara de uma caveira, ele morre queimado. E daí no final do jogo, você tá meio que numa jangada assim. E daí um cara te dá uma facada, que era o inimigo, e tipo, você fala, meu Deus, vou morrer. Daí você pega a faca do seu peito e joga nele, sabe? É muito foda. Tinha fase em snowmobile, tinha fase que você tava escalando gelo, tinha fase na neve, no deserto. Meu, MW2, a história é muito foda mesmo. E também tinha, tipo, o modo, tinha fase no Brasil na favela, e tinha modos que você jogava com o seu colega, tipo, missões, tá ligado? Não era um modo história, eram missões que você podia jogar com o colega, que era legal também, eu jogava muito com o Leandro. E no PlayStation 3 foi isso, basicamente. Foi o Matrix, o Need for Speed e o MW2. Nunca comprei muito. Tipo, esse foi o único jogo que eu comprei. Juro pra vocês, juro pra vocês. Ah, no Nintendo 64 eu também jogava. Ah, no PlayStation 1 eu jogava um jogo chamado Vigilante, que era de carro se destruindo. Esse era muito bom, muito bom. Tinha um poder que você mandava abelha atrás do seu inimigo, tinha outro poder que você fazia tudo tremer. Tinha um carro que, tipo, ele era de música, então ele fazia o chão inteiro tremer. Tinha uma nave espacial que você podia pegar. Você podia pegar as armas e ficar atirando com uma arma de tanque. Vigilante 8 era o nome do jogo. Muito bom também. As fases eram muito criativas. O problema era que o jogo era muito lento. Ou é o emulador que faz o jogo ficar lento, eu não lembro. É. E também tinha o Twisted Metal, né? Que era o concorrente do Vigilante. Mas eu não jogava Twisted Metal quando eu era novo. Eu jogava Vigilante, eu não tinha o Twisted Metal. Eu também jogava no Nintendo 64 no emulador muito videogame com meu padrasto. A gente jogava muito. Ah, esqueci de falar desse de Super Nintendo, porque eu comecei a jogar ele com meu padrasto, aliás. Não quando eu era criança, foi no emulador. A gente jogava muito Rock and Roll Racing, que era um jogo de corrida de Super Nintendo que ele misturava corrida com rock and roll e destruição. Ele era um jogo de visão e perspectiva ISO. Eu não lembro, mas era meio na lateral de cima, sabe? Acho que é tipo Rabu, ó, a mesma perspectiva de Rabu. E era muito bom, cara, era muito bom. Você, tipo, viajava por cada planeta e você conseguia comprar carro diferente, conseguia usar turbo, óleo, ficar atirando. E tinha fase que era na neve também. Eu sempre gostei muito desse estilo de jogo de carro que não é só dirigir, sabe? Você pode usar poder também. E Rock'n'Roll Racing foi muito bom. Eu jogava muito esse jogo com meu padrasto. Tentei jogar com meu primo Leandro, só que ele era muito ruim. Além de jogar muito Rock'n'Roll Racing com ele, com meu padrasto, a gente também jogava. Qual que era outro jogo que a gente jogava? Não lembro. Mas Rock'n'Roll Racing a gente jogava muito. Foi nessa época também de emulador que eu comecei a jogar muito Super Bomberman 5, que, né, quando eu fui pra Bahia,
eu voltei lá depois e a gente começou a jogar muito emulador de Super Nintendo. Então, com esse meu primo Clebson, a gente tava jogando, tipo, Super Bomberman 5, e daí aparecia um monte de gente pra jogar com a gente. E eu era o melhor de todos. Aí eles ficavam, caralho, isso é muito lag, o bicho é lag mesmo. Nossa, é muito lag. Eles falavam lag, na real. Que é tipo foda, era a gíria deles. Nossa, você é lag. Eu ficava me achando, eu sou lag, hein, eu sou lag. E, nossa, eu era o deus do Super Bomberman 5. Eu sou muito bom em Super Bomberman 5. A gente também jogava muito Aero Fighters, que era aquele de nave de Super Nintendo, né? Sonic Wings. Então, eu lembro que eu tava jogando com meu primo uma vez, e daí a gente tava jogando, tipo, muito hypado. E a gente nunca conseguiu bater o final naquele jogo, mas a gente tava, tipo, vamos zerar jogando há horas já, horas, de madrugada. E daí olha pra perna dele e fala, ô Kleb, sua perna tá sangrando. Daí ele olha assim, caralho, tá mesmo. E continua a jogar, tá ligado? Sem ligar pra perna sangrando. A gente tava nesse nível. Ah. Outra coisa que eu tenho que falar também são os jogos de Orkut, né? Os jogos de Orkut. Eu jogava muito no Orkut Café Mania, Mega City, um jogo de tribo. Esses eram o que eu mais jogava. Café Mania era o que eu mais jogava. Eu tava, tipo assim, no level 109, tá ligado? Eu lembro que a minha professora da quarta série, ela tava no level 214. Eu olhava pra ela como se ela fosse uma deusa. Eu falava, caralho, essa é brava mesmo. Então, no meu Café Mania, lembra que tinha um monte de personagens da Nintendo, sabe? Então tinha o Link, tinha o Pikachu, tinha o Donkey Kong. E daí eles também botaram pessoas famosas. Então tinha o Justin Bieber, tinha a Lady Gaga no meu café. Era muito legal. E eu ficava, meu, muito na noia de, tipo assim, avançar cada vez mais no jogo. E pra avançar, as pessoas tinham que te mandar itens. Por exemplo, tinha aquela máquina de refrigerante. Aí pra você fazer a máquina de refrigerante funcionar, alguém tinha que te mandar algum item, tá ligado? Então eu entrava no Orkut da minha mãe, da minha tia, do meu primo, da minha outra tia, e fazia todo mundo ficar mandando item pra mim pra eu conseguir avançar cada vez mais. E ficava marcando as horas, tipo assim, ó, comecei a cozinhar, eu fundi agora. Depois de 48 horas ele vai ficar pronto. Daí eu entrava lá pra tirar. Era muito viciado em Café Mania. Entre os meus amigos eu era o nível mais alto, eu acho. Acima de mim, só minhas professoras da quarta série. Que pena que Café Mania morreu. Tipo, ele foi pro Orkut, pro Facebook depois, mas hoje em dia acho que nem existe mais. Ahn, É. O Mega City eu nunca fui jogar muito, mas era tipo o simulador de cidade, tá ligado? Eu nunca fui jogar ele muito. O da tribo também não joguei muito. O de Fazenda eu fui jogar mais no Facebook, porque que esse primo meu jogava. Então, não fez muita parte assim, sabe? Mas eu gostei quando eu joguei. Eu tinha muito preconceito contra quem jogava de Fazenda. Eu ficava tipo, cuidar de Fazenda? Ei. Mas quando eu joguei foi tipo, ei, cuidar de Fazenda, foda. E lá na Bahia também eu joguei muito Metal Warriors, que era um jogo de Super Nintendo. E todo mundo ficava em volta também jogando esse. Eu lembro que esse não era tipo Deus, tá ligado? Mas era muito bom. Eu sempre fui muito bom nos jogos que eu jogava. Esses foram os jogos que eu mais joguei na Bahia, com meu primo Clebson. Ah, eu tenho que falar dos games também, né? Os games. Gente, pra quem não sabe, antigamente muitas pessoas não tinham videogame, então elas iam em locais jogar videogame. O primeiro game que eu entrei se chamava Pica-Pau. Ele ficava na minha cidade natal, né, Cajati, perto de uma padaria que era a padaria do Jura, sabe? E daí você ia assim no subsolo pra jogar no Pica-Pau, era tudo escuro. Eu lembro tipo, a minha memória entrando lá era tudo escuro. Aí umas poltronas, assim, um sofá, na frente de cada poltrona tinha um videogame com a televisão. Esse daí que era o game. Então, eu lembro, tipo, da memória de eu jogando um Corrida Maluca de PlayStation 1 lá. Tem que falar de Xena de PlayStation 1. Tava jogando Corrida Maluca com meu primo. E daí meu primo... eu não vou contar essa história aqui. Vai ver que ele vai ficar bravo. Então, Leandro, quando a gente for fazer, a gente tem que falar sobre essa história aqui. Cobrem o Leandro de vir fazer podcast logo. Porque a gente tem uma história foda no game do Pica-Pau. E, tipo, eu fui, sei lá, umas duas vezes lá, porque era. Games, eles eram lugares, assim, que eram muito mal vistos, sabe? Tanto que o Pica-Pau foi fechado por causa de droga. Pelo menos isso é que eu lembro, né? Então, meus pais não gostavam que eu ia em game, sabe? Mesmo que era uma coisa, tipo, só pra jogar videogame, só queria jogar videogame. Mas é que, como tinha muita criança, muita gente, às vezes adulto, né, ficava em volta, assim. Mas o Xena era um jogo de PlayStation 1 que eu tinha e eu jogava muito quando eu era criança. Também tinha um jogo de PlayStation 1 chamado Hércules, que era muito bom. Eu jogava muito quando eu era criança. E era difícil o Hércules. Eu joguei ele mais recentemente, tempo atrás. Eu queria jogar jogos com a mesma paciência que eu tinha no passado. E, gente,
Eu vou terminar de falar de game, daí eu vou terminar esse episódio pra ele não ficar muito longo. Mas outro game que teve. ahn, Outro game que teve lá na minha cidade, ele se chamava. Qual que era o nome? Não lembro o nome dele, não lembro o nome. Mas ele era tipo assim, não era tudo escuro, sabe? Já era mais de dia. E eu ia lá muito com o Leandro pra gente jogar um jogo de Tartaruga Ninja, que era de beating up, né? De ir na rua e bater todo mundo. Eu também lembro de ter memórias do pessoal jogando Mortal Kombat, Shaolin Monkeys, que era Mortal Kombat, estilo esse de Tartaruga Ninja, que era andando na rua e matando todo mundo. Só que ele era muito mais difícil. E a gente ia sempre nesse game, principalmente pra jogar Tartaruga Ninja. Então não tem muita memória dele além desse. Ele ficava onde é uma gráfica hoje lá em Caxias, gráfica Rovan, se não me engano. E também teve outro game que a gente foi, que era lá perto de casa, que é onde, tipo, tinha dois pitbulls assim no portão, que eu fui lá, tipo, uma vez só e a gente jogou Bob Esponja de PlayStation 2. Teve outro game, que é o game do Daniel, que ele ficava no bairro Parafuso lá de Cajati, que eu fui algumas vezes, isso depois de mais velho, né, com uns 15 anos, 14 anos, porque esses outros que eu falei eu era muito mais novo, sabe, 9 anos de idade. E lá foi quando eu comecei a jogar Left 4 Dead, que é um jogo de sobrevivência de zumbi para game Xbox 360, e Left 4 Dead é uma perfeição. Eu queria muito jogar Left 4 Dead no futuro de novo. Left 4 Dead é muito bom. Você pode jogar com dois amigos, daí, tipo, era muito zumbi. Tipo, é muito legal ver um monte de zumbi assim que se matando geral. E tinha o Boomer, que era um zumbi gordão, que você quando matava ele ficava umas gosmas pelo chão. E tinha também a Witch, que era uma zumbi magrinha, bruxa, assim. Quando ela gritava, ela vinha morrendo atrás de você, super desesperada. Então, tipo, tinha vários zumbis especiais, sabe? A gente jogava também jogos de tiro, igual Call of Duty, em que você podia ficar um contra o outro, um X1, né? É divertido esse também. E tinha aquele modo de X1 que você ia sempre, tipo, era 20 níveis. Sempre que você matava esse inimigo, você mudava de arma. Então, às vezes você ficava preso numa arma muito ruim, sabe? Eu acho que a última arma que você usava era o machadinho que ele matava instantaneamente. Que ele era. Matava rápido, só que era difícil de usar. E. A gente ia muito no game pra jogar Left 4 Dead e Blur, que era o jogo de corrida, né? Estilo Mario Kart, só que era carro mais real. E os poderes. Tinha os poderes, era igual ao do Mario Kart, sabe? Só que não era infantil, assim, não tinha aquela visão infantil, eram os carros mais reais. Mas Blur é muito bom. E o Daniel, ele também tinha um outro game que ficava lá no centro de São Paulo, de Registro, Cajati. Só que eu nunca fui nesse pra jogar. Tinha um amigo meu, que é o Matheus, que é professor de informática, que ele trabalhou lá. Mas ok. Ahn, Tá, acho que sobre game, eu falei tudo que tinha pra falar sobre game. Esses foram todos os games que eu já visitei, já joguei. Ah, teve o game na Bahia também. O game na Bahia era muito mais humilde, né? Tipo, era meio que um barzinho assim, daí tipo umas cadeiras de plástico. E lá tinha Super Nintendo ainda. Então foi lá quando eu vi o pessoal jogando Metal Warriors pela primeira vez. E teve esse game na Bahia que eu joguei bem pouquinho nele. Agora sim, esses são todos os games que eu joguei. Mas. A outra coisa também que acontece em game, que não acontece antigamente, é que, tipo, game era o local de você emprestar jogos, então você podia pagar pra emprestar um jogo, alugar um jogo. E também acontecia muito campeonato, porque as pessoas estavam todo mundo lá em volta, né? E tinha aquela pessoa aleatória que chegava pra jogar com você. Então você era muito fácil ser amizade, você podia ficar só vendo o pessoal jogar. Antes de você alugar um jogo, comprar um jogo, você podia, tipo, só testar ele lá. Você pagava, tipo, R$ 2 pra jogar por 1 hora, tá ligado? E daí o cara ia lá e colocava o timer, tipo, ó, daqui 1 hora vai desligar a televisão. Então não tinha papo, acabou. Quando tava acabando, você podia gritar pro cara, ó, vem aqui, coloca mais um tempo. Daí ele dava mais dinheiro pra ele, tá ligado? E todo mundo juntava o dinheiro pra pagar junto. Eu queria, né, que essa cultura das locadoras voltassem. Acho que o Igor 3K ele tá fazendo voltar isso daí. Mas enfim, eu acho bom terminar já esse episódio sobre games, porque ele tá ficando muito longo. Mas eu vou fazer um terceiro episódio agora já. Então, é isso, gente. Siga no Instagram, Celso Eduardo Guerra. Ahn, Façam parte do Discord, Família de Cineminha. Você pode entrar pelo Google e pesquisar por Disboard ou top.gg. Entre um desses dois sites, pesquisa por Família de Cineminha, aí você entra lá no Discord e assiste filme e vira amigo da gente. O terceiro ponto é mande pix, eduguerra20111@gmail.com ou nos apoie pelo Apoia-se. Temos um Apoia-se agora.
Então, se você quiser ajudar financeiramente o podcast e me incentivar, é pelo Pix ou pelo Apoia-se. Os links do meu Discord, do meu Instagram, do meu Pix, do meu Apoia-se vão estar todos na descrição. E, gente, vocês acham que é barato fazer esse podcast aqui? É barato, sim, não vou mentir, é muito barato. Porque não custa nada e eu sempre tô lucrando. Então, se você quiser participar desse lucro do podcast, desse sucesso mundial que é, você pode mandar um Pix ou fazer parte do Apoia-se. A meta que a gente tem é de chegar em R$69. Ainda não tem ninguém fazendo parte do Apoia-se, então você pode ser a primeira pessoa. E vão ter recompensas. Eu ainda não sei quais são. Quer dizer, eu sei algumas delas, mas eu não quero comentar nada ainda. Mas vão ter recompensas, sim. Então, é isso, gente. Um beijão. E no próximo podcast eu vou falar mais sobre jogos de Xbox, de 360, jogos de computador e jogos de celular também. Então, um beijão pra vocês. Beijo, tchau, tchau. Mua.